Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico Média. Na próxima hora vamos falar de património, identidade, museus, antropologia e muito mais. Para isso, convidámos Fernando Magalhães, antropólogo, professor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, investigadores destes e outros temas. O meu nome é Gonçalo Cardoso e relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecer o apaixonante mundo do património. Já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já! Olá, boa tarde, Fernando Magalhães. Muito obrigado por teres vindo a Orem e por estares aqui connosco neste programa da ABC Portugal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Gonçalo e à Rádio ABC de Orem a oportunidade de estar aqui, de podermos pensar, falar, refletir sobre o mundo do património, dos museus em particular e da identidade, porque de facto conversar, esta conversa para os orienses e esta conversa entre nós trará sempre à nossa cabeça uma reflexão sobre museus e sobre património. Boa introdução, Fernando. Isto é o hábito de chamar doutor, mas aqui hoje não há doutores e é tu e é como amigos à conversa de património. Fizeste uma boa viagem, curvas e contracurvas, de Leiria até Orem. Faz-se bastante bem. Pronto, até rima. É. Olha que bom, para rimar. Faz-se até bastante bem. Sim, senhor. Bem. Então, Fernando Magalhães, nasceste e foste criado onde? Pelo sotaque, não és daqui da zona centro. Eu nasci em Faf. Faf, distrito de Braga. De Braga. 30 de julho de 1972. Estou quase a fazer anos. Muito bem, muito bem. E portanto, nasceste em Faf e como é que foi então o teu percurso escolar? Bom, não vou falar tanto do meu percurso antes do ensino superior, porque eu penso que esse é até atualmente o obrigatório para todos, até ao 12º ano. Basicamente aprendemos a ler ou a escrever, a fazer contas e às vezes mal. Então... Mas nessa fase já sentias alguma apetência pelo mundo do património, dos museus, da cultura ou para outras áreas? Sem dúvida. Sobretudo no domínio da antropologia. Eu ainda sou daquela idade em que me lembro que no primeiro canal, creio eu, na RTP1, dava um programa sobre, creio que era, se não estou enganado, os fulas da Guiné. E dava um programa sobre vários grupos culturais que habitavam países que tinham sido colónias portuguesas há pouco tempo, pois, porque eu era novo, tinha alguns 14, 15 anos, e nessa altura descobri esse mundo da diferença, que foi, de facto, esse mundo que depois me levou à licenciatura que eu tirei. Nesse período, e hoje ainda acontece, já menos, ainda bem, quando concorreste para a antropologia, já vais dizer onde, não sei em que faculdade foi, as pessoas não estranhavam, o que é isso a antropologia? O que é que vais fazer com a antropologia? Não sentiste essas questões e essa pressão na altura? Sim, senti. A maior parte das pessoas, à partida, desconheciam. Achavam, aqueles que sabiam mais achavam que era o estudo dos primitivos, do homem primitivo. Outros diziam que era dos macacos e por aí fora. E, obviamente, tendo eu trabalhado e fiz todo aquele antigo liceu de noite,
tinha amigos que me perguntavam, então e depois de tantos anos de trabalho tu vais para um curso que não serve para nada? Porquê que não vais para Direito? Ou porquê que não vais para outro curso? Antropologia, depois o que é que fazes com a antropologia? Era a questão que sempre me colocavam. Tanto quem conhecia como quem desconhecia. Claro que também havia muita gente que perguntava o que é isso. Não é? E então entraste no curso de Antropologia onde? Em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Eu entrei no curso de Antropologia, no antigo departamento de Antropologia, que fazia parte da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, que agora, se não estou enganado, chama-se Departamento de Ciências da Vida. E entrei na licenciatura em Antropologia no segundo ano em que ela funcionou em Coimbra. Ela abriu em 1992 e eu entrei em 1993. E como é que foi essa chegada a Coimbra? Longe da família? Estranhaste ir para uma cidade maior? Gostaste do curso? Como é que foram esses primeiros tempos? Na verdade, foi todo um mundo de descoberta. Em termos de dimensão da cidade, Coimbra não era nem demasiado grande nem demasiado pequena, também não senti grande diferença. Claro, Faf é mais ou menos como Ourém, é mais pequena, mas eu também sempre nasci, cresci e vivi na cidade, portanto não notei um grande impacto. Acredito que se fosse para um grande centro urbano, Lisboa ou Porto eu já conhecia, talvez notasse essa diferença. Em termos de cidade não notei um grande impacto. Agora, tudo o resto, claro, foi um grande mundo de descoberta. Para quem tinha uma vida de 8 horas de trabalho, 8 não, 9 por acaso na altura, depois mais 5 de escola, eu saía de casa às 7 da manhã, entrava em casa à 1 da manhã, os primeiros tempos da chegada à Coimbra, sentia tempo a mais, posso dizer assim, tempo a mais, tinha que ir para as aulas, depois ia para casa estudar. Nesse aspecto foi uma descoberta agradável e depois a entrada no curso, claro que em parte correspondeu às minhas expectativas. Portanto, nessa altura, portanto, era a licenciatura de 4 anos, 5? Isso, 4 anos. A licenciatura em Antropologia de Coimbra era, e eu creio que ainda é, bastante diferente dos outros cursos no país, porque temos também no ISCTE e noutras universidades, porque tinha uma grande vertente, e ainda tem, daquilo que se chama Antropologia Biológica. Então, eu tive, por um lado, essa descoberta, porque eu vinha das humanidades, da filosofia, da história, da geografia, e redescobri a biologia. Sempre gostei muito de biologia, tínhamos essa parte e, obviamente, tínhamos a outra parte, que foi aquela que me encaminhou para a minha carreira atual, que era a Antropologia Social e Cultural. Então nós ficámos muito enriquecidos porque pudemos estudar o homem em todas as suas vertentes. A biológica, que sem dúvida nenhuma também determina a cultura, e a cultura que atualmente determina a nossa biologia também. Não é? Terminado o curso de Antropologia em Coimbra, como é que foi então o teu percurso? Bom, eu acho... Arranjaste logo emprego? Sim, nunca tive problemas. Em que área? Eu tive vários empregos antes de vir para o Instituto Politécnico, também nunca parei. A primeira vez, eu ainda nem tinha acabado o curso quando fui dar aulas de Geografia. Estive 2 anos a dar aulas de Geografia, depois fiz... E gostaste dessa experiência do ensino? Portanto, seria no 3º ciclo ou 2º, provavelmente? Sim, 3º ciclo. Foi mais ou menos. O primeiro ano não correu muito bem, mas eu também era muito novo, ainda estava a acabar o curso. O segundo ano já correu bastante melhor. Gostei, foi uma experiência, estamos sempre a aprender, não é? E depois então? Depois, nesse tempo, tirei um curso de formação de formadores e estive a lecionar também mais um ano uma disciplina que se chamava Mundo Atual, que era lecionada em curso de formação profissional, que eu também gostava muito, porque permitia-me, de facto, explorar muitas das questões que eu aprendi no curso sobre a antropologia. A seguir, ainda, e um pouco antes de vir para aqui, eu terminei o curso em 1997 e entrei no Instituto Politécnico de Leiria no ano 2000. Portanto, foi 2 anos a dar aulas, mais um, nem chegou a a dar formação profissional, e depois fui convidado para liderar uma cooperativa de artesanato. Chamava-se Rurava, agora já não existe, infelizmente,
mas era uma cooperativa que pretendia desenvolver, comercializar produtos locais, regionais, e foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Mas essa cooperativa onde era, estava agregada a... Esta cooperativa foi fundada na altura pela Associação de Municípios de Val do Ave ou algo assim. A sede era em Faf, mas agregava, creio que não agregava todos, mas agregava alguns dos concelhos do Val do Ave. O objetivo era comercializar, ajudar a desenvolver os produtos locais, desde o vinho ao artesanato, à palha, produtos em palha, e de facto ainda chegámos a fazer viagens ao estrangeiro e a participar em algumas feiras de artesanato nacionais e internacionais. Era um projeto muito interessante. E esse projeto, portanto, levou a voltares às tuas origens, não é? Ao Minho. Sim. Na verdade, quando dei aulas no ensino básico, no terceiro ciclo, foi ali à volta Vieira do Minho, Celurico de Basto, Guimarães, e depois fiquei mais próximo, de facto, porque fiquei a trabalhar nesta cooperativa que estava a dar os primeiros passos. A propósito, deixe-me dizer-lhe, muitas vezes queixámos-nos de não haver trabalho, mas eu creio que a cooperativa fechou porque nunca teve recursos humanos que fossem capazes de avançar com o projeto como ele merecia ser avançado. E depois? Depois então, foi muito interessante porque eu vi um anúncio no jornal Notícias. Na altura a internet não era o que é agora, não é? Nada disso. A pedir docentes de várias áreas para o Instituto Politécnico de Leiria. E uma delas era a Antropologia. Foi um acontecimento feliz, mas também casual, porque eu guardei o anúncio. Dizia no anúncio que tínhamos que ser profissionalizados. Profissionalizados são os professores, quem não sabe, né? E na antropologia não há profissionalização. Havia áreas comuns, história, geografia, antropologia não. Então guardei o jornal, até que um dia o meu irmão descobre o jornal e pergunta-me: olha, tu não vais mandar o currículo para o Instituto Politécnico de Leiria? E eu disse: não sou profissionalizado. Então, mas há profissionalização em antropologia? Não. Então envia o currículo. Eu assim fiz. Enviei. Passado um mês, creio, 2 meses, eu enviei em julho de 2000. Em setembro, outubro, já me estavam a ligar para ver se eu estaria interessado em vir trabalhar para a Leiria. Na altura também estava a fazer um mestrado em antropologia, já estava a acabá-lo. E esse mestrado era de novo em Coimbra? Não, este mestrado fiz na Universidade do Minho. Bom, agora há muitos doutoramentos e muitas pessoas doutoradas. Na altura era bastante mais difícil. O mestrado eram 2 anos. Eu também comecei a fazê-lo enquanto trabalhava na Universidade do Minho, em 1999, 2000. Sim, acabei em 2001. Fiz o mestrado de Antropologia lá. Quando me contactaram, já tinha o primeiro ano feito, já estava até no segundo ano. E portanto, o tema desse mestrado, a tua tese, qual foi? Pois, de facto, o mestrado foi o início de tudo. Eu lembro-me que, no início de tudo, no que diz respeito à museologia, ao património, estas questões relacionadas com o património cultural. Eu lembro-me que tive na altura chamava-se disciplina, uma unidade curricular que se chamava Classificações Simbólicas na licenciatura, e eu muitas vezes perguntava para que é que serve isto. E hoje em dia digo aos meus alunos a mesma coisa. Um dia vocês vão pensar e refletir e vão ver para que é que as nossas disciplinas também servem, independentemente do curso onde vocês estão ou que estão a fazer. Eu, a partir do mestrado, foi a primeira vez que comecei, a primeira vez não direi, porque eu já tinha visitado muitos museus, mas de facto foi o início da investigação que eu fiz. Eu fiz o meu mestrado, a tese foi feita no Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães, que é um museu de arte sacra. É um museu que foi inaugurado em 1928, ali nos anos 20, século XX, e tem muitas peculiaridades, e é de facto um museu de veras interessante, tanto pelas causas da sua origem, como pela capacidade que teve para conservar
um grande espólio. Nós sabemos que a maior parte do nosso espólio museológico vem daquilo que eram as ordens sociais, os grupos sociais da Idade Média. E quem é que tinha dinheiro e quem é que investia era o clero e era a nobreza, sobretudo o clero. Claro que depois, em 1834, com a extinção das ordens religiosas, com o início da República em 5 de outubro de 1910, considerava-se que o país era muito atrasado porque era muito religioso, que o clero e que a nobreza continuavam a ter muito peso, e então tratou de se extinguir as ordens religiosas. Devemos imaginar, não é, quantas ordens havia, tanto que nós podemos pensar aqui na nossa região. Repare-se, tínhamos a ordem de Cister em Alcobaça, tínhamos a ordem dominicana e tínhamos também aqui Tomar. Portanto, todas estas ordens produziram não só edifícios espetaculares, do ponto de vista arquitetónico, mas também objetos espetaculares, não é? Desde a parafernália religiosa, cálices, cruzes, trípticos, e foi uma descoberta sensacional. Eu direi que o mestrado foi o início da minha paixão pelas questões dos museus e do património em geral, mas sobretudo do património museológico e do museu em si, de facto. E, portanto, quando vais para Leiria, para o Politécnico, estavas a terminar a tese, ou estavas a fazer investigação, e em Leiria o que é que estavas a fazer em concreto? Começaste logo a lecionar? Bom, eu tive muita sorte, confesso, porque eu vim para uma região que, eu direi região, não só a cidade de Leiria em si, ou o concelho, porque de facto eu nem comecei a lecionar no concelho de Leiria. Eu, quando vim para a região de Leiria, fui para as Caldas da Rainha, lecionava disciplinas de antropologia. Que tem um polo do Instituto Politécnico de Leiria. Isso. Tinha um polo, chamava-se também ESEL, antigamente, agora é a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, mas era a Escola Superior de Educação de Leiria. E tinha um polo nas Caldas, onde eu comecei a minha atividade docente, de facto. Em 2003, com o encerramento do polo, alguns colegas foram para outras instituições e eu e outros colegas viemos, de facto, para a sede, que era em Leiria, da Escola Superior de Educação de Leiria e da atual ESEX, mais conhecida. E como é que foi chegares a esta região, que era mais ou menos desconhecida? Uma coisa é passar, visitar e depois é viver. Isso. O que é que te atraiu aqui nesta região? O que é que te marcou ou continua a marcar? Não sei. Bom, esta região primeiro tem Fátima, não é? Nós podemos dizer, bem, eu lá do norte nunca vivi aqui na zona. O mais próximo que vivi foi em Coimbra. Mas de facto desde pequeno que vinha com os meus avós a Fátima e havia paragens obrigatórias. O Mosteiro da Batalha, a Nazaré, são locos muito conhecidos, locos turísticos e patrimoniais também. Quando vim para aqui foi muito bom, porque mantive-me de facto no litoral, descobri as praias, Faf não é assim tão próximo das praias, mas descobri também a montanha, descobri aldeias históricas, vilas históricas, cidades históricas. Óbidos é por demais conhecido, mas por exemplo Ourém para mim foi uma agradável surpresa, o núcleo do castelo. Eu só pensava, pá, isto está aqui um tesouro ainda por descobrir. É mau porque não temos o dinheiro dos turistas, mas é bom porque também não temos os turistas. Não está aqui massificado. Exato, a estragar não sei tudo. Se já tiveste a oportunidade de visitar o castelo depois da reformulação que houve há, creio, 3 anos para aí. No ano passado tentei entrar, mas fui com a minha mãe, ela tem muitos problemas de locomoção, tivemos que voltar para trás. Tenho que voltar lá agora depois da reformulação, claro. Não, mas de facto, isto, voltando outra vez à questão, de facto tive sorte, porque é uma região muito bonita, as pessoas são muito acolhedoras, come-se também muito bem, mas tem o património gastronómico. Isso, tem património migas, a Marcela de arroz. Exatamente. E tem, de facto, um património museológico, também às vezes não tão bem conhecido como merecia, mas um património cultural inegável, não é? Temos aqui, no raio de meia dúzia de quilómetros, 3 monumentos que são património da humanidade. Agora, também não podemos só ficar no património da humanidade. Há muito mais património para além desse.
Por exemplo, eu descobri uma pequena igreja que há ali na zona da Nazaré, quando estive a fazer o meu trabalho de doutoramento, que creio que é um dos únicos exemplares de arquitetura religiosa, cristã, católica, em Portugal. Uma pequena igreja ali próximo da Nazaré, que na altura estava fechada em obras, para fazer uma confidência, mas fica cá entre nós e o público depois. Eu saltei a porta e fui tirar fotografias e acho que passei lá a tarde inteira a sentir o espiritualismo daquela pequena igreja. Eu agora não me recordo do nome, estava a ver se me lembrava. Pode ser que no decorrer do programa surja, mas de qualquer forma, pronto, um património que tem um grande potencial e que está abandonado, infelizmente ainda acontece. Portanto, começaste a dar aulas, que cadeiras é que começaste a dar, mais ligado aos museus, à antropologia? Eu, no início das minhas aulas, dava tudo, né? O nosso país é pequeno, um antropólogo, a minha especialização é de facto em museologia e património, já vinha... No mestrado não tinha essa especialização, mas de facto a minha dissertação foi nessa área. Mas eu dava disciplinas de tudo um pouco, ou cadeiras, ou unidades curriculares, como se chamam agora, de antropologia em geral, antropologia social e cultural, e algumas mais específicas também. Eu lembro-me no curso de turismo, comecei por lecionar uma disciplina que era museus e património e turismo, algo assim, de facto. É um bom tema para começarmos a segunda parte deste programa, mas primeiro vamos ao momento comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3. ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor. E voltamos à conversa com Fernando Magalhães, professor do Instituto Politécnico de Leiria. E estávamos na primeira parte a terminar com o facto de dizeres, Fernando, que tinhas lecionado uma cadeira que falava de museus e turismo. Como é que é essa relação de museus e turismo? Durante muitos anos, creio que estavam um pouco costas voltadas. Tens essa percepção atualmente? De certa forma, houve sempre, quer dizer, quando os museus foram fundados, no século XIX, século XVIII, constituiu-se ali um grupo, um staff, digamos assim, à volta do trabalho dos museus, que acabou por fechá-los bastante. Claro que ninguém pensava em turismo, não é? Há 200 anos ninguém pensava nos museus como, por exemplo, um polo de atração turística. Os museus eram para construir identidades nacionais, eram para construir a ideia da cidadania, do bom cidadão, que se identificava com uma nação e já não só com um local ou com uma região. De facto, os museus já tiveram altos e baixos. No seu início foram bastante criticados, por exemplo, no início do século XX, pelos modernistas. Lembro-te Tomasi, o italiano, o fundador do futurismo italiano, que dizia esses templos amaldiçoados, porque de facto, quando os museus surgiram, foi para construir essa identidade, esse sentimento de pertença, e ao mesmo tempo também para dar corpo aos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Não é por acaso que o Museu do Louvre era um dos palácios reais, um dos mais simbólicos de Paris. E
quando ele é transformado em museu, é uma metáfora precisamente dessa transição do antigo regime medieval da monarquia para um novo regime, que no caso francês passa a ser a República, dando assim corpo a esses ideais da Revolução Francesa, ou seja, todos podiam ir ao museu. Ele estava aberto, o Museu do Louvre, que era o tal antigo palácio, isso pertence a Real, onde muito pouca gente entrava, não é? Só as elites da nobreza. Os museus de elites. Exato. Que infelizmente, por vezes, já não é tanto, mas muita gente pensa que museus é só para gente académica ou... Isso é uma questão também de educação. É uma questão de educação. Nós, hoje em dia, se perguntarmos aos nossos estudantes do ensino básico se gostam da escola, se calhar a maioria não gosta, não é? E os museus nasceram como nasceram as escolas, precisamente para fabricar cidadãos, para ensinar às pessoas os sentimentos afetivos, pertence à sua determinada comunidade nacional. Mas isto não correu muito bem no início. Por isso, tornaram-se demasiado elitistas. E quem mais se aproveitou dos museus foi a burguesia. Porque a burguesia via nos museus uma espécie de universidades que lhes permitiam uma ascensão. Era um capital cultural, uma ascensão, domínio do conhecimento. No fundo, estamos a falar do domínio do conhecimento. E quem tem o domínio do conhecimento tem o domínio da sociedade. Daí eu ter há pouco referido que nesses 150 anos até ao início do século XX, os museus terem decaído de importância e serem fortemente atacados, inclusive pelos modernistas, não é? Todos conhecemos, o Baudelaire, o Filippo Tomasi, o fundador do iluminismo, como eu referi, italiano, futurismo, perdão, de facto atacavam de veras os museus. E os museus já tiveram altos e baixos, já foram questionados para que é que eles existem, porque é que se investe tanto dinheiro neles. Mas, de facto... E porquê é que se investe tanto dinheiro neles? Exatamente, essa é a questão fulcral. Nós podemos ir ao passado, mas podemos pensar no presente também, já falando ou pensando além do turismo. Nós falamos que, de facto, os museus foram feitos para ajudar a construir determinadas identidades. Tiveram os seus altos, tiveram os seus baixos. Depois todos também sabemos que a partir da Segunda Guerra Mundial nascem algumas organizações internacionais associadas aos museus, a Unesco, a Associação de Museus, etc. E daí para cá, de facto, começou-se a interrogar e a refletir muito profundamente sobre o papel do museu na sociedade. Por um lado, o museu é ou era uma forma de guardar a memória das comunidades nacionais. Reparem, nós temos nas sociedades orais ou nas sociedades pré-modernas ou nas sociedades não modernas, tínhamos formas de guardar essas memórias, ou registá-las, ou então eram os velhos. Já isso dizia, quando um velho morre é uma biblioteca que arde, e era esse velho que transmitia. Mas estamos a falar de comunidades pequenas, baseadas na oralidade. Quando queremos construir comunidades de milhões de pessoas, nós temos que criar artefactos que façam com que essas pessoas se sintam autoestima e se sintam capazes de pertencer a uma comunidade onde não se conhecem face a face. Eu, se vier ao Mosteiro da Batalha ou se for ao Museu Nacional de Arte Antiga a Lisboa, tenho o sentimento que aquilo é meu. Eu nasci em Faf, vivo em Leiria. Se um algarvio lá for, tem esse mesmo sentimento. Ou seja, nesse aspecto, por um lado, nós criticamos o trabalho que os museus têm na conservação dos objetos. Estão a conservar, aquilo são armazéns de objetos. Ainda que sejam armazéns, estão a conservar uma memória do nosso passado. Nós tendemos a pensar do nosso passado nacional. Não, muita dessa memória é do nosso passado medieval, é do nosso passado enquanto não éramos nação, enquanto éramos reino. Se formos ao Museu de Alberto Sampaio, nós podemos ver lá, por exemplo, o loudel usado por Dom João I na Batalha de Aljubarrota, ou o tríptico que ele ofereceu a Nossa Senhora de Oliveira em honra da Vitória, além de ter construído o Mosteiro de Santa Maria da Vitória,
este exemplar património da humanidade que nós conhecemos. Mas, de facto, lá está, perceber ou entender o mosteiro, digamos, da Batalha, mais corretamente o Mosteiro Santa Maria da Vitória, também nos obriga a ir, de facto, ao Museu de Alberto Sampaio, porque estão lá duas, pelo menos, entre outras, mas duas peças, que até são consideradas as mais simbólicas do museu, que nos permitem perceber a construção também do Mosteiro da Batalha, que é o já referido Loudel e é o tríptico. O Loudel usado por Dom João, que não por acaso, aliás, é considerado o objeto mais simbólico deste museu, e o tríptico, também usado na Batalha, que foi atribuído, que foi oferecido na altura, lá está, à ordem religiosa que habitava aquelas instalações. E a reconversão deste antigo mosteiro em museu, mas não fez do que isso, e é muito valorizável, ser capaz de conservar objetos que iam desaparecer com o tempo. Nós estamos a falar do Loudel, que é uma peça de tecido. Sim, né, os materiais mais sensíveis. Exatamente, que perduram. Exatamente, que vem do século XIV, que já passou por várias, digamos, obras de conservação, não é? Para o manter. Mas porquê? Agora vamos à questão. Porquê é que nós investimos tanto nestes objetos? Mais ainda no século XXI. Quando nós pensamos no século XXI, que os museus, os objetos, o património, estamos na era da internet, estamos na era das redes sociais e não estamos na era de pensar que a globalização cada vez mais nos faz enfrentar o diferente, confrontar o diferente. E o que é o diferente? É aquilo que nos distingue dos outros culturalmente. E esse distinguir-se faz-se pela cultura material e pela cultura imaterial. Uma coisa é a nossa língua, a nossa cultura imaterial, a nossa música. Outra são as nossas referências materiais, a nossa cultura material. Então, do ponto de vista identitário, de facto, nós precisamos dos objetos. Precisamos desses objetos não só para construir o nosso sentimento de autoidentificação, mais importante do que isso, autoestima, mas também heteroidentificação, como os outros nos veem. Num mundo globalizado, ao contrário do que se pensava, não há homogeneidade cultural. Agora, os museus de hoje têm grandes desafios em sociedades como a nossa. Um é o turismo, já falámos no turismo. O turismo tem vertentes positivas para o património em geral, mas falando aqui no caso dos museus em particular, tem vertentes muito positivas e vertentes muito negativas. Eu próprio, quando visito um museu, e já nem vou falar em museus internacionais, falo em museus nacionais, muitos deles têm um excesso de carga, isto é, turismo sustentável não faz parte do vocabulário de uma sociedade que procura o rendimento a todo custo. Eu fico admirado, por exemplo, com a quantidade de pessoas que visitam os nossos mosteiros, os nossos museus, sem qualquer rigor ou critério. Podes-me dizer assim, tem seguranças, tem vigilantes. Os vigilantes não chegam quando falamos de museus muito grandes. Eu próprio, quando vou ao Museu Nacional de Arte Antiga ou ao Museu do Azulejo, eu já vi turistas a tocarem nas coisas e nós sabemos, nos objetos, e nós sabemos como isso é prejudicial para objetos que têm, alguns são mais recentes, mas a maioria têm séculos de história. Portanto, o turismo, de um ponto de vista positivo, claro que é bom, nós precisamos de recursos para manter os museus, precisamos de recursos para fazer as obras de manutenção, precisamos de recursos para a conservação, como já dei o exemplo do Loudel, mas calma aí, porque turismo de massas excessivo, direi assim, todos nós somos turistas, eu não sou contra o turismo, acho que também não é. Não. Agora, turismo de massas tem que haver algum controlo, tem que haver algum critério quando entra seja num palácio, seja num mosteiro, seja num museu, porque nós começamos, de facto, já a verificar. Muitos dos museus eram antigos conventos.
São edifícios que vêm do século X, século XI, por exemplo, a Colegiada da Nossa Senhora de Oliveira. Em Guimarães. Exatamente, os edifícios originais são do século X e XI. Claro que eles depois sofrem algumas e muitas transformações ao longo do tempo. Mas, por exemplo, agora, quando eu visito um museu, ou um palácio, ou um mosteiro, o que é que eu noto? Principalmente nestes que são, cuja rocha básica é o calcário, não é? Que é uma rocha mole e que é muito suscetível à deterioração. Já notei, por exemplo, que colunas ou as escadas, não é? Que as pessoas sobem, têm concavidades, ou seja, do excesso de pessoas. As próprias colunas com os micro-organismos das mãos que as pessoas colocam também começam a ficar enegrecidas com aquela camada de gordura, bem que às vezes até protege, mas depois há todos os micro-organismos que nós temos que se incrustam na pedra e que acabam por danificá-la. Podemos pensar assim, se for 1 ou 2 ou 3 turistas não há problema, mas são milhares todos os dias. Milhares. E de facto, Palácio de Mafra, por exemplo, estou-me a lembrar, é possível verificar, quer nas escadas, quer nas próprias alas do palácio, concavidades na rocha. Isto é tanto turismo que o simples facto de caminhar já está a deteriorar aquela pedra. Há formas de controlar isto, claro que há, mas numa sociedade que procura o lucro a todo o custo imediato e logo correndo o risco de depois exatamente, perdermos a autenticidade e desaparece de forma irremediável. A ligação do mundo dos museus e do património com o turismo, a nível da formação, às vezes fala-se dos guias turísticos, estás dentro dessa área? Tens uma percepção sobre isso? Sim, bom, nós temos na ESEX, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, talvez o primeiro, e não sei se será um dos únicos cursos que tenta associar o património, o ambiente, porque o turismo é turismo patrimonial, mas também é turismo ambiental, e o turismo sustentável. E qual foi o objetivo de termos esse curso? E é engraçado porque, apesar de ser talvez a única formação que reúne estas 3 vertentes, eu já explico porque é que é importante falarmos nesta relação entre ambiente, património e turismo sustentável, o curso tem tido alguma procura. Temos sempre uma média de 20 matriculados por ano. Eu desejaria mais, até porque, em termos de saídas profissionais, nós temos muitos pedidos. E os nossos estudantes que terminam o curso, muitos deles ficam a trabalhar. Já ficaram a trabalhar, por exemplo, nas Grutas da Moeda e noutras instituições. Agora, pensando em termos de formação, não havendo, pensei eu, ao longo do país, eu e a minha equipa lá na ESEX, que fizemos este curso, que já está em funcionamento, creio que desde 2014, 2015, foi precisamente pensar como podemos desenvolver o turismo, obviamente a nível nacional, mas a nossa principal preocupação é nesta região, é na nossa região. Por um lado, como é que nós podemos, aqui na nossa zona, tirando alguns casos específicos, estou-me a lembrar dos mosteiros, Alcobaça, Batalha, Convento de Cristo, Tomar, estou-me a lembrar da Nazaré, estou-me a lembrar de Fátima. Tirando estes pontos, o que é que nós temos? Temos o turista que vem de Lisboa, está cá um dia e vai-se embora. Nós queríamos o turista que viesse cá, que passasse cá uma semana e que fosse capaz não só de explorar esta vertente mais conhecida internacionalmente, que é o património da humanidade e a Fátima, mas também que fosse além disso, que descobrissem as nossas grutas, que é um património, todo ele é cultural, na verdade, mas moldado pela natureza, que descobrissem as nossas paisagens, as nossas... Por exemplo, eu próprio descobri há uns dias que há ali em Minde, há umas grutas que não estão abertas a turismo, são grutas naturais que se chamam as Ventas do Diabo, que eu nem conhecia e são simplesmente espetaculares. Mas temos todo esse turismo, toda essa riqueza ambiental e depois a patrimonial que já falámos.
E, de facto, tirando esses pontos específicos, que esse é o grande problema da massificação turística, é que vai toda a gente para ao mesmo tempo para o mesmo lado. E não vão a outros lados, porque não conhecem. Por exemplo, Castelo de Leiria, a cidade de Leiria tem turismo, mas tem muito pouco turismo, nem podemos sequer imaginar a cidade de Leiria, o concelho de Leiria, o centro de Leiria, com turismo massificado, não tem. Também não desejamos turismo massificado, mas desejamos mais turismo porque o turismo também traz riqueza. Lembro-me de Ourém, por exemplo. Ourém tem toda esta riqueza patrimonial, que estávamos há pouco a falar, que não é muito explorada, que se calhar se tivesse mais algum turismo, mas sobretudo turismo que fique cá, que cria riqueza, não é virem de Lisboa, como eu sei que vão a Fátima. Ourém fica um bocadinho à margem, é como Leiria, é como todos os outros concelhos desta região. Vão aos locais conhecidos, Fátima, Convento de Cristo, Batalha, Nazaré, e vão-se embora. E ficam ali. Quer dizer, desgastam, sobrecarregam este património e ao mesmo tempo podíamos ter estes turistas a visitar outros bens, os museus. O que é que poderá faltar aqui? É estratégia por parte da entidade de turismo, ou os próprios municípios, as associações locais, ou as próprias agências de turismo? Bem, eu acho que, na minha opinião, aqui faltava... nós temos as regiões de turismo, que já mudaram muito e estão sempre a mudar. Eu lembro quando fiz a minha tese de doutoramento, nem por acaso sobre o património cultural da região de Leiria como fator de construção de uma identidade regional, e lembro-me que ainda havia a região de turismo de Leiria-Fátima. Agora é a região de turismo Até do podes centro. falar por aí, porque eu ia perguntar precisamente o tema da tua tese. Portanto, estamos todos na sintonia. Bom, doutoramento. O tema da minha tese de doutoramento foi a minha imersão total nesta região de Leiria. Leiria inclui Ourém, Batalha, Porto Mós, etc. Porque, de facto, eu fiz um estudo aprofundado, eu entrevistei cerca de 13 personalidades ligadas a instituições regionais, desde comissões da coordenação regional, desde os presidentes das regiões de turismo e por aí fora, e eu só queria saber o que era para eles a região de Leiria e que património cultural podia servir para incorporar essa região, para construir essa região auto- e hetero-identificada. E foi aí, de facto, que eu descobri, ainda que eu já a conhecesse, muito mais riqueza patrimonial na região, que lá está. Eu sou um habitante, mas posso-me pôr na pele de um turista. E, de facto, quando eu descobri património, desde museus até igrejas, pequenas igrejas, até aqui a vila, a cidade medieval de Ourém, lá em cima, na colina, eu não conhecia. Eu quando comecei a tese, foi em 2005, eu já cá vivia há 5 anos. Eu não sabia que Ourém tinha aquele núcleo, sabia que tinha um castelo, claro que sim, mas aquele núcleo medieval tão bem preservado e tão bonito, e vivia cá. Agora imagina os turistas que vão para Fátima, por exemplo, ou que vão ao Mosteiro da Batalha, porque é património mundial. A própria Fátima é agora um património mundial, não é? Agora, se eles... Não oficializado, mas... Exato. Agora, o que é preciso? É descermos um bocadinho dos degraus, que é, as nossas entidades turísticas promovem sempre Portugal a partir de cima, promovem a região a partir de cima. Nós pensamos na região, só pensamos no património da humanidade e o resto. Então, na minha perspectiva, há aqui um trabalho que falta fazer e que não pode ser um município por si. Tem que ser ou a Associação de Municípios ou a região de turismo, que é levar ao conhecimento internacional, não Portugal como um todo, não os principais monumentos que toda a gente conhece. O grande desafio é aqueles que as pessoas não conhecem, que os turistas não conhecem ou conhecem mal. E aí nós criaríamos riqueza por duas formas.
Primeiro, evitando a massificação, claro. Nós não queremos massificação, mas também, se tivermos algum turismo que nos dê rendimento, é bom. Por outro lado, também não queremos, obviamente, termos os nossos monumentos sem ninguém, sem serem visitados, sem serem conhecidos. Então, na minha opinião, falta fazer aqui um esforço para descermos as escadas, deixarmos de concentrarmos no que já é conhecido e não precisa de publicidade, para passarmos a dizer, atenção, esta região não são 3 mosteiros, tem muito mais do que isso, tem museus espetaculares, bonitos, tem igrejas, tem núcleos urbanos medievais, tem castelos, tem uma panóplia, tem praias, tem paisagens ambientais magníficas. Estou-me a lembrar da Fórnia, de Porto de Mós, estou-me a lembrar da Pia do Urso, estou-me a lembrar de muitas outras paisagens magníficas que não são visitadas, simplesmente porque não são conhecidas. Ora, um turista que vem de Lisboa poderia passar facilmente aqui uma semana e criar riqueza, porque ele fica num hotel. O hotel tem funcionários, os funcionários são da região. Podemos discutir se os salários são baixos, se o turismo é uma atividade de baixo valor acrescentado. Também se pode discutir isso, mas é uma atividade económica. E de nós, sem turismo, o que é que seria feito de nós? Mas, de facto, falta fazer esse trabalho, que é uma entidade supramunicipal. Os municípios por si só é muito difícil fazerem-no. É levar ao conhecimento toda a riqueza patrimonial e ambiental da região para que seja capaz de atrair mais turistas, não desejando uma massificação, é claro, mas atrair mais turistas à região. Aliás, este era um dos objetivos fundamentais do curso que nós estamos a desenvolver na ESEC-CIP Leiria, que se chama Ambiente, Património e Turismo Sustentável. É que os próprios estudantes sejam capazes de criar os seus postos de trabalho, conseguindo desviar, entre aspas, o turista que vem de Lisboa a Fátima e volta para Fátima para a nossa região, e que vá à Leiria, e que venha a Ourém, e que aprecie a nossa riqueza gastronómica, patrimonial, etc. Fernando, falaste há pouco na identidade de Leiria da região. Como é que identificas esta região em termos identitários? Há uma identidade, há várias identidades? Nós temos a tendência para mimetizar a questão da identidade nacional. Ela própria, claro que tem as suas distinções, digamos, as suas características que não são objetivas, não são subjetivas, mas são construídas na relação que estabelecemos entre todos nós. A língua portuguesa não existe sem os portugueses, sem as pessoas, sem a falarmos, sem nos relacionarmos uns com os outros. Portanto, construir essa ideia de identidade regional é ir mais além. Não podemos falar de uma identidade homogénea, mas de uma identidade com múltiplas dimensões. É possível fazê-lo. É possível pensarmos numa região, claro que sim. Nós temos objetos que nos unem, temos objetos que nos separam também, mas o grande desafio, eu ouço muitas vezes dizer a região Leiria não tem grande identidade porque é uma região de passagem entre Lisboa e Porto, etc, etc, etc. Também Coimbra, não é? É uma região de passagem entre Lisboa e Porto. Portanto, isso, é uma falsa questão. Nós, por exemplo, o Instituto Politécnico, as escolas, a formação, é também uma forma de criar esse sentimento de identidade em quem nasceu na região, mas também em quem vive na região. Porque a questão da identificação não é uma questão de raiz, é uma questão que se desenvolve, que as pessoas desenvolvem. Quando vêm trabalhar para Ourém, quando vêm trabalhar para Leiria, quando vêm estudar. Agora, o que é que falta? Falta, de facto, pensar nessa região de forma séria, construí-la de forma séria, mas, sobretudo, pensar que é uma região multicultural. Nós pensamos, mas agora há cada vez mais estrangeiros, brasileiros, indianos, etc. Sempre houve, não é?
Eu, há 20 anos, era um estrangeiro em Leiria. Por exemplo, as pessoas diziam, ora fala lá um bocadinho, eu gosto muito de ouvir a tua pronúncia. A pronúncia do norte, do Minho. Eu também era um estrangeiro. Agora, quando me perguntam assim, tu de onde és? Eu fico assim, de onde é que eu sou? Eu sou de muitas terras. Eu sou da terra que me viu nascer e sou da terra que me viu crescer. Eu nasci em Faf e sou de Leiria, sou leiriense. Portanto, esse sentimento de identidade tem que ser fabricado, obviamente que tem. As pessoas, quando se identificam-se por intermédio de algo, seja, por exemplo, dos monumentos. Eu sou de Ourém, sou ouriense, eu tenho orgulho no meu concelho, estou falando numa comunidade de identidade local. E o que é que eu tenho no meu concelho que me faz ter orgulho neste concelho? Uma boa qualidade de vida. Por onde é que se mede a qualidade de vida? Está bem, educação, saúde, etc. Mas também pelos equipamentos culturais, pelo museu, também pelo núcleo medieval, da cidade medieval. Eu tenho algo para mostrar ao outro. No fundo é essa a questão da identidade. Muito obrigado, Fernando. Uma última questão, porque o tempo corre. A última questão é, qual é que é o teu sonho para o património? Bom, questão difícil. É logo para o fim, temos 1 minuto. É difícil. Bem, deixa-me tentar resumir em apenas algumas palavras. O meu maior sonho é que sejamos capazes de colocar as nossas crianças a ter aulas, a aprender e a visitar os nossos bens patrimoniais. Porque esse sentimento de identificação que nos leva a desenvolver orgulho e que também nos leva a preservar aquilo que é nosso, constrói-se desde a infância. Muitos jovens, muitos adultos de 30, 40 anos, o museu é aborrecido, ir ao mosteiro já lá fui, é muito aborrecido, fui lá ontem, estive lá 5 minutos e cansei. Não há uma educação para. E o meu maior sonho é que se generalize. Nós necessitamos, e isso é fácil de fazer. Em vez de darmos sempre aulas numa escola, porquê é que não damos aulas num museu? Porquê é que não damos aulas num mosteiro? Porquê é que não damos aulas, numa igreja? Se calhar lá dentro é difícil, mas cá fora. Portanto, o meu maior sonho para o património é que as novas gerações não cometam crimes quando vão fazer uma visita de estudo e não sabem o que estão a visitar e vão gravar corações nas pedras dos monumentos. Que entendam o que é o monumento e que saibam que é para ser respeitado. Porque quando estamos a destruir o património, estamos a queimar os nossos avós. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua simpatia e forma apaixonada como transmites o teu conhecimento, e foi muito bom ter-te aqui neste estúdio. Termino com um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva, Fernando. Muito obrigado da minha parte a todos. Bem, apenas falei daquilo que gosto de fazer. Espero que gostem. Muito obrigado. Muito bom. Caros ouvintes, despedimos-nos e frequentem ou visitem o nosso património. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos. Obrigado e até lá.